Se eu te dissesse que o medo não vem do que a gente vê, mas do que devolve o olhar, eu nunca acreditei nisso. Nunca. Até aquela noite. Eu estava voltando para casa tarde, a cidade quase vazia, e algo me parou no caminho. No meio da rua, sob a luz trêmula do poste, ele estava lá, parado, imóvel. O sorriso dele não era humano, largo demais, como se o rosto tivesse sido rasgado em direção às orelhas, e os olhos, fixos em mim, escuros, famintos, impossíveis de desviar. Eu continuei andando. Achei que fosse apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia. Ele sabia que eu o tinha visto, e quando você vê algo assim, uma vez, não dá para esquecer, não dá para ignorar. O caminho de casa sempre fora tranquilo. 2 ruas principais, uma praça deserta à noite e a minha rua iluminada por postes antigos. Alguns piscando, outros mortos. Nunca aconteceu nada ali, até aquela noite. No começo achei que fosse um bêbado, alguém que tinha saído de um bar. Mas ele não se movia, não respirava como os humanos respiram, só me olhava. O sorriso não mudou, mesmo quando eu passei correndo. No dia seguinte tentei racionalizar. Talvez tivesse sido um reflexo, um jogo de sombras, mas ao atravessar a mesma rua, lá estava ele novamente, mesmo terno escuro, mesmo as mãos cruzadas à frente do corpo, mesmo sorriso, mesmo olhar. E por um segundo eu criei coragem de encará-lo. Foi o pior segundo da minha vida. O sorriso ficou mais largo. Não havia olhos atrás daquelas pupilas negras. Só vazio, infinito, faminto. Como se ele pudesse olhar dentro de mim e devorar minha sanidade. Voltei para casa rapidamente. Tranquei portas e janelas. Tentei ignorar o medo, mas ele não desapareceu. Mesmo no quarto, ao desligar a luz, senti aquela sensação. Algo me observava, mesmo sem estar lá. As noites seguintes foram piores. Eu comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. As sombras se alongavam mesmo com a luz do poste entrando pela cortina. E às vezes eu jurava ouvir o som de alguém respirando no canto do quarto bem atrás de mim. Mas quando virava, nada. Uma noite olhei pela janela da sala. E lá estava ele, na calçada, parado, sorrindo, como se tivesse me esperado. Foi a primeira vez que senti o verdadeiro terror. Porque naquele momento não era apenas medo do desconhecido. Era o medo de ser observado, de ser escolhido. De que aquele sorriso grotesco soubesse algo que eu ainda não sabia. Eu tentei dormir. Fechei todas as portas, tranquei tudo. Deixei o celular ao lado da cama. Mas às 3 da manhã, acordei. A respiração ficou pesada. O coração batia como se fosse explodir. E então eu vi, no canto do quarto, o homem sorridente, apenas parado. O mesmo sorriso largo, o mesmo olhar fixo. A proximidade dele era impossível. Eu nunca tinha ouvido ninguém descrevendo o peso do medo, mas aquilo era um medo concentrado, sólido, respirando ao meu lado. Eu não gritei, não consegui me mover, não consegui nada além de olhar. O rosto dele nunca mudou, os olhos, pretos, vazios e mortais. E então ele se inclinou ligeiramente como se estivesse me avaliando, esperando que eu aceitasse meu destino. Quando abri os olhos novamente, ele não estava mais lá. Nada, nem sombra, nem cheiro, nem eco. Só o quarto silencioso e meu coração batendo descontroladamente. No dia seguinte fui trabalhar tentando racionalizar, mas algo tinha mudado. Eu não conseguia olhar para as ruas sem sentir que ele estava escondido em algum lugar, que ele me seguia com o olhar, mesmo quando eu não via. E então percebi algo que me fez gelar por completo. Toda vez que eu olhava para o lado, mesmo rapidamente, qualquer reflexo em uma vitrine, janela ou espelho, parecia me devolver o mesmo sorriso. Não era meu reflexo, era dele, esperando, observando. Eu comecei a evitar ruas, praças, mas ele parecia estar em toda parte, sempre à distância, sempre sorrindo. E com cada dia que passava, eu sabia que ele não precisava correr atrás de mim. Eu não precisava vê-lo para sentir que ele estava lá, porque ele se alimentava do medo. E o medo, eu não conseguia esconder. Naquela noite eu tentei ficar acordado. Fiquei sentado na cama, com a luz acesa, tentando ouvir qualquer coisa. Mas o relógio avançava lentamente, e às 3 da manhã eu ouvi um som atrás da porta do quarto. Um som pesado, arrastado, deliberado. E então, uma voz sussurrou, baixa, quase imperceptível. Eu tô aqui. Sorria. Eu não precisava olhar. Eu sabia, acordei suado naquela manhã. O sussurro ainda ecoava na minha cabeça. Eu estou aqui. Não era sonho.
Não podia ser. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis em tudo à minha volta. O corredor do meu prédio parecia mais estreito. O som do elevador reverberava de forma estranha. Cada reflexo na vitrine de uma loja, cada sombra que se alongava com a luz do poste, tudo parecia me devolver aquele sorriso grotesco. Não era possível. Eu tentava me convencer. É só paranoia. Mas cada vez que eu olhava, mesmo de relance, a sensação de estar sendo observado crescia. E aquela sensação não desaparecia quando eu entrava em casa. Ali no escuro do meu quarto, ele podia estar em qualquer lugar. No canto, atrás da porta, dentro do armário. E eu sabia disso. Uma noite fui até a cozinha buscar água. As luzes do corredor piscavam e o reflexo na parede me congelou. Por um segundo, eu jurava ter visto aquele rosto sorridente me observando de uma porta entreaberta que eu tinha certeza que estava fechada. O coração disparou. A mão tremeu ao segurar o copo. E então? Nada. Somente o silêncio sufocante e meu próprio medo me encarando de volta. Decidi tentar ignorá-lo. Fiquei mais em casa. Tentei manter rotina. Mas qualquer pequena distração era suficiente para que ele aparecesse. No reflexo do espelho do banheiro. No brilho do vidro da TV desligada. No reflexo do vidro do celular. O sorriso. Sempre o sorriso. E aqueles olhos, fixos, insistentes, impossíveis de desviar. Em uma noite particularmente fria, acordei com a sensação de que alguém tinha passado pelo meu quarto. O ar estava pesado. O chão rangia de maneira diferente. Algo mudou de lugar. Eu não conseguia localizar. Não havia pegadas nem portas abertas. Mas eu sabia que ele estava lá. O medo começou a corroer minha mente. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso. Cada sombra parecia se mover com intenção. E lentamente comecei a perceber que minha própria percepção estava falhando. Será que ele só existia na minha mente? Ou ele existia porque eu tinha olhado para ele? Passei a evitar olhar para qualquer coisa que pudesse refletir luz. Espelhos, vidros, telas de celular. Todos eram potenciais janelas para ele me observar. Mas não adiantava. Às vezes, no meio da rua, eu sentia a presença dele sem precisar olhar. Um arrepio subia pela minha nuca. O peito gelava e o coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Foi então que comecei a ouvir os sons. Primeiro leves, quase imperceptíveis. Passos distantes, respirações cortadas, rangidos de madeira que não estavam ali antes. Depois mais próximos, mais deliberados. Como se ele estivesse medindo meu medo, estudando meus movimentos, esperando o momento certo. Uma noite, decidi confrontar a sensação. Fiquei em pé no corredor do meu apartamento. Luzes apagadas, tentando ouvir qualquer coisa. A escuridão era opressiva. Cada sombra parecia se mover com vontade própria. E então eu ouvi. Um riso baixo, quase humano, mas distorcido, cruel. Parecia sair de todas as paredes ao mesmo tempo. Meu corpo travou. O ar não passava pelos meus pulmões. Ele estava na porta do meu quarto, encostado na parede, me observando. Eu não me movi. Não consegui. Ele se aproximou sem que eu percebesse o passo a passo. O sorriso não mudou. Os olhos continuavam fixos nos meus, penetrando, consumindo. E quando se inclinou levemente, como se quisesse dizer algo, eu entendi que qualquer reação seria inútil. O medo era a arma dele, e eu estava desarmado. No dia seguinte, percebi que não conseguia mais ficar sozinho. Qualquer som estranho me deixava em alerta máximo. Meu sono se tornou impossível. A cada noite ele parecia estar mais perto, mais real, como se minha própria mente estivesse criando espaços para ele se manifestar. Em uma madrugada, tentei gravar áudio do quarto. Queria provar que não estava enlouquecendo. Coloquei o celular sobre a mesa e fiquei em silêncio. Horas depois, revi a gravação. Silêncio absoluto, até que, às 3h07, ouvi o som de algo se aproximando do microfone. Passos lentos, respiração pesada. E por fim, o que parecia uma voz sussurrada, mas clara. Você não pode fugir de mim. Foi nesse momento que percebi. Ele não precisava de portas abertas. Ele não precisava ser visto para existir. Ele vinha porque eu o tinha visto. Ele vinha porque eu olhei. Ele vinha porque o medo dele agora habitava dentro de mim. A paranoia tomou conta da minha mente. Passei a evitar ruas, pessoas, reflexos. Mas o rastro do sorriso continuava comigo. No brilho da tela do computador,
No reflexo do vidro da geladeira, na sombra do corredor, ele estava em todos os lugares. E o medo? Ele não era mais apenas medo. Era uma presença constante, pulsante, viva dentro do meu próprio corpo. Na última noite antes de tudo piorar, olhei pela janela e vi algo que me fez engolir em seco. Ele estava na rua parado. O mesmo terno escuro. O mesmo sorriso impossível. Mas dessa vez havia outras sombras atrás dele. Silhuetas humanas, todas com o mesmo sorriso. Os olhos fixos em mim. E no instante seguinte eles desapareceram. Mas o sorriso continuava. Eu deitei na cama tentando convencer a mim mesmo de que era só medo. Que minha mente estava me pregando peças. Mas então ouvi baixinho no escuro do quarto. Eu já tô dentro da sua mente. E eu sabia, ele não precisava entrar. Ele sempre esteve aqui. Eu parei de dormir, não porque eu queria, mas porque não conseguia mais. Cada vez que fechava os olhos, sentia o peso do olhar dele. Aquele vazio devorando tudo por dentro. O corpo pedia descanso, mas a mente já estava em guerra. No começo, tentei resistir com café, remédios, qualquer coisa que mantivesse meus olhos abertos. Mas quanto mais o corpo enfraquecia, mais ele parecia forte. Como se o medo o alimentasse. Como se a minha exaustão fosse o convite que ele esperava. As vozes começaram discretas. Sussurros no limite da audição. O tipo de som que te faz virar a cabeça achando que alguém te chamou. Comecei a ver rostos sorridentes em lugares onde não deveriam existir. No vapor do espelho. Nas rachaduras da parede. Nas sombras da janela. E o pior, era o som que vinha depois. Uma respiração ritmada, como se algo estivesse tentando imitar a minha. Eu não vivia mais. Eu sobrevivia dentro de um pesadelo acordado. A cada dia, o mundo ao redor parecia mais distorcido, como se estivesse sendo sugado pelo olhar dele. As pessoas no metrô tinham sorrisos estranhos demais. Colegas de trabalho falavam comigo, mas seus rostos pareciam borrados. E às vezes, quando piscava, via o homem sorridente entre eles. Atrás deles, dentro deles. Comecei a anotar tudo desesperado para encontrar algum padrão, alguma lógica. Mas as anotações se tornavam ininteligíveis no dia seguinte. Rabiscos, frases que eu não lembrava de ter escrito. Em uma delas li algo que me gelou o sangue. Não olhe de volta. Ele quer o reflexo. Mas era tarde demais. Eu já tinha olhado. As horas deixaram de existir. Dia e noite se misturavam num contínuo cinza. Meu apartamento estava mergulhado na sujeira. O relógio parado há dias. Eu sabia que ele estava ali. Podia sentir o cheiro. Um cheiro doce e podre, como carne que apodrece em silêncio. Um som me acordou do transe. Batidas lentas na porta do quarto. 1, 2, 3. Depois silêncio. O tipo de silêncio que grita. E então ouvi uma risada. Não alta, não escandalosa. Uma risada controlada, satisfeita. O som de quem já venceu. Peguei o celular, tremendo, abri a câmera e apontei para a porta. Nada. Mas por um instante, quando a tela ficou preta, vi o sorriso refletido no vidro. Atrás de mim. Não precisei virar. Sabia que, se virasse, perderia o pouco que restava de mim. Os dias seguintes foram um borrão. Eu falava sozinho. Trancava todas as janelas. Desligava todas as luzes. Mas ele não precisava de luz. Ele existia no escuro. No espaço entre um piscar e outro. Uma madrugada, o som da respiração ficou mais próximo. Mais nítido. Mais humano. Senti o ar quente no meu pescoço. E então ele sussurrou. Agora você entende. Nesse momento, tudo ficou claro e, ao mesmo tempo, completamente perdido. O homem sorridente nunca foi apenas uma figura. Ele era um reflexo. Uma ideia que se instala quando você o encara. E cresce devorando o que você é, até sobrar só ele. Pensei em fugir. Mas fugir para onde se ele está dentro de mim? A cidade inteira parecia rir. Os postes piscavam como olhos piscando. As pessoas sorriam, todas com aquele mesmo sorriso deformado. E quando eu passava por elas, percebia que o riso delas era idêntico. Idêntico ao dele. Comecei a perceber algo terrível. Quanto mais eu tentava esquecer o rosto dele, mais o meu próprio rosto começava a mudar. Meu sorriso se alargava no espelho mesmo sem eu querer. As bochechas doíam, a pele esticava. E os olhos já não pareciam meus. Fiquei horas encarando o espelho do banheiro com a luz apagada, tentando distinguir onde terminava o meu reflexo e onde começava ele. Mas o sorriso não se mexia como eu. Ele sorria sozinho, devagar, cruel,
como se dissesse: você finalmente está entendendo o que somos. A partir desse momento, dormir deixou de ser uma opção. Fechar os olhos significava convidá-lo a ficar. Eu passei dias acordado, até perder a noção de tempo. A mente começou a me trair. O som do riso dele não vinha mais de fora, vinha de dentro da minha cabeça. E quanto mais eu o ouvia, mais eu sentia prazer. Sim, prazer. Como se o medo tivesse se transformado em vício. Foi então que percebi. Ele não queria me matar. Ele queria me moldar, me transformar em algo parecido com ele. E aos poucos eu deixei. Talvez porque fosse mais fácil ceder do que continuar resistindo. O último resquício de lucidez veio quando olhei para uma foto antiga, tirada meses antes de tudo começar. Eu estava sorrindo, um sorriso normal, humano, e atrás de mim, quase imperceptível, havia uma sombra com o mesmo sorriso que agora vive em mim. Ele já estava lá, desde sempre. Naquela noite, quando finalmente sentei na cama, percebi algo diferente. A janela estava aberta. O vento frio entrava, cortando o silêncio. E no reflexo do vidro, eu vi 2 sorrisos. O meu e o dele. Mas havia uma diferença. Dessa vez o dele não estava apenas olhando. Ele estava rindo. Eu não sei mais há quantos dias estou aqui. A luz do sol parece artificial. Como se fosse apenas um truque para me convencer de que o mundo ainda existe. Mas o mundo real é o escuro, o silêncio, o lugar onde ele mora. As pessoas me evitam na rua. Acho que percebem. Percebem o sorriso que eu tento esconder. O olhar que não pisca. Elas desviam o caminho, fingem que não me veem. Mas eu sei o que estão pensando. Sabem que tem algo errado comigo. E tem razão. Às vezes acordo diante do espelho sem lembrar como fui parar lá. A boca esticada, os lábios secos, o rosto tenso de tanto sorrir. E atrás de mim, ele. Sempre ele. Sorrindo como se estivéssemos conectados por um pacto silencioso. Na primeira vez que tentei quebrar o espelho, o reflexo continuou lá, inteiro. As rachaduras se espalharam, mas ele continuava sorrindo. E por um segundo, os fragmentos mostraram algo impossível. Vários sorrisos, dezenas, centenas, todos idênticos, todos me observando. Eles estavam em mim, e eu neles. Acho que é assim que começa o fim. Não com gritos, mas com risadas. Lembro da primeira vez que o vi parado sob o poste. Naquela época, o mundo ainda era normal. Agora cada sombra parece viva. Cada reflexo tem olhos. E quando olho para as pessoas, às vezes vejo o mesmo sorriso se formando nelas. Devagar, como se ele estivesse se espalhando, se multiplicando. O homem sorridente não é um homem. É um espelho, uma semente. E quando você olha, ele planta algo dentro de você. Algo que cresce. E quando amadurece, você começa a sorrir. Como ele ontem à noite, algo mudou. Eu estava sentado no chão, encarando o reflexo rachado, e percebi que o sorriso dele estava maior, mais largo, mais humano, quase satisfeito. E pela primeira vez ele falou claramente, sem sussurro, sem mistério, apenas disse: "Você finalmente me entendeu." Eu tentei perguntar o que ele queria, mas percebi que já sabia. Ele não queria nada. Ele é o querer, o vazio, a fome que observa. E a única coisa que o alimenta é ser visto. Então entendi a verdade mais cruel. Ele nunca aparece para quem tem medo dele. Ele aparece para quem o encara. E quando você olha fundo o suficiente, o sorriso não some. Ele fica preso dentro de você. E um dia, quando você estiver cansado, sozinho, fraco, ele sorri de volta. Mas não no espelho. Dentro da sua própria expressão. Hoje eu não falo mais com ninguém. Evito janelas, telas, qualquer superfície que possa refletir. Não sei mais se ele existe, ou se eu me tornei ele. Talvez seja isso. Talvez o homem sorridente não seja um ser. Talvez seja o resultado de todos nós que o vimos. Um eco do medo coletivo, um reflexo acumulado de olhares curiosos demais. Talvez ele esteja dentro de todos nós, esperando o momento certo para sorrir de volta. E se você me ouviu até aqui, se imaginou o sorriso, se visualizou aquele rosto parado na rua, se sentiu que alguém te observa enquanto você escuta isso, então é tarde demais, porque ele já te viu. E ele só aparece para quem retribui o olhar. Não olhe pela janela.